Muito bem, pessoal. Então vamos aqui a mais um caso de concordância verbal. Vamos ver agora a concordância quando os núcleos do sujeito são ligados pela conjunção ou. Então, aqui nós vamos ter 4 casos. Primeiro caso, o verbo ficará no singular quando houver a ideia de exclusão. Então, veja, como é essa ideia de exclusão? Ou uma coisa ou outra, as duas coisas não. Então, se eu disser assim, ó, Rogério Ceni ou Júlio César será o goleiro titular da seleção. Então, ou é o Júlio César ou é o Rogério Ceni, mas os dois não podem ser. Então, eu estou excluindo. Né? Isso aqui é o chamado de ou exclusivo. Tá? Então, aqui, ó, o presidente ou o governador fará o discurso. Veja que o verbo ele fica no singular. Por quê? Porque a ideia é de exclusão. Ou vai ser o presidente que vai fazer o discurso, ou vai ser o governador. Mas os dois não. Somente um. Mário ou Cláudia será o representante da classe. Ou um ou outro, mas não os dois. Então, quando o núcleo for ligado, certo? Pela conjunção ou, dando ideia de exclusão, o verbo deverá ficar no singular. Caso 2. O verbo irá para o plural quando o fato expresso por ele abranger todos os núcleos, ou seja, quando a afirmação se aplica indiferentemente aos dois elementos do sujeito, ou ainda, quando o ou ligar nomes que sejam antônimos. Isso aqui é a coisa mais fácil de você entender. Olha só isso aqui. Ó. Isso quando eu digo assim, ó, o fumo ou o álcool prejudicam a saúde. Veja, esse ou está dando ideia aí de adição. Se eu trocar essa palavra, os dois, ó, por ambos, você vai ver que tem sentido. Ó. Se eu vier trocar aqui, Rogério Ceni ou Júlio César será o goleiro, eu não posso dizer, ó, ambos serão o goleiro. Por quê? Porque só é um ou é outro. Já aqui não, ó, tanto o fumo como o álcool, eles prejudicam a saúde. Então, eu posso trocar por ambos. Então, quando você tiver essa ideia, que você puder trocar por ambos, o verbo vai para o plural. Porque são as duas coisas. Embora eu esteja usando o ou, ele está dando a ideia de que as duas coisas são possíveis. Então, está dando a ideia de adição. A mesma coisa aqui. Ó. Eu tenho aqui uma coisa que é antônimo. Ó. O calor forte, veja, e o frio excessivo. O calor forte é uma coisa, frio é o contrário do calor. Né? Então, quando eu tenho coisas contrárias também, o verbo vai para o plural. Porque eu também posso dizer que ambos me desagradam. As duas coisas me desagradam. Entendeu? Então, dando também a ideia, de alguma forma, de adição. Se você tiver essa ideia de adição, o ou leva o verbo para o plural. Verbo ficará no singular quando a conjunção ou ligar termos ou expressões ou palavras sinônimas. Então, quando tiver, não importa quantas sejam, contanto que elas sejam palavras sinônimas, olha aí, ó, quando eu falar assim, ó, topologia pronominal ou sintaxe de colocação pronominal, constitui um importante tópico da nossa língua. Observa, se eu falar topologia pronominal e falar sintaxe de colocação pronominal, eu estou falando da mesma coisa. Então, são palavras sinônimas. Então, quando o ou está ligando, né, expressões ou palavras sinônimas, então, o verbo deverá ficar no singular. Mais um exemplo. Ó. O verbo concordará com os mais próximos se houver ideia de retificação. Então, foi o que eu fiz, né? Tinha um E aqui, eu coloquei um C, né? O verbo concordará com o mais próximo se houver ideia de retificação. Olha aí, pessoal. Às vezes você diz assim, ó, o assaltante ou os assaltantes do banco fugiram. Veja, ele está concordando com o mais próximo. Qual é o mais próximo a ele aí? Não é assaltantes? Então, você estava falando que era o assaltante, aí você retifica. Não, os assaltantes, né, do banco fugiram. Entendido? Se eu tiver aqui, ó, não foi solicitada a passagem, ou as passagens. Veja, embora eu aqui fiz uma retificação, mas ele vai concordar com o mais próximo, porque não foi solicitada a passagem, certo? Então é isso. Colocação, a conjunção ou é isso. Simples assim.